Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo falar, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú seu filho mais velho e lhe disse: Meu filho, aqui estou, disse-lhe o pai. Estou velho e não sei o dia de minha morte. Agora, pois, toma tuas armas, tua lavagem e teu arco. Sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio. E traze-me para que eu coma e te abençoe, antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú seu filho. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú teu irmão assim: Traze caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Ontem vimos como Esaú, através de seu casamento, mostrou suficientemente bem que não se preocupava muito com aquela bênção que fora prometida à casa de Abraão seu pai. Portanto, este era o prole que possuiria a terra de Canaã. Seria necessário, pois, que o povo que então habitava ali fosse totalmente erradicado e esta terra fosse totalmente dedicada ao povo de Deus. Da mesma forma, ele seria purgado de todas as contaminações. Vejamos como Esaú se associa com esse mesmo povo ao qual Deus de antemão havia condenado. Este, pois, era um sinal de que ele apostatara de Deus, porque de outro modo não poderia ter se aproximado daquele povo. Se realmente fosse um herdeiro da promessa, ele teria se mantido perenemente nessa única linhagem e vínculo, e não teria se mesclado, que outra coisa não era senão interromper o curso da graça que fora prometida. Mas como já vimos, ele tomou esposa dentre os heteus. Notemos, pois, como ele renunciou, quando estava nele fazê-lo, a graça de Deus através da qual toda a prole de Abraão possuiria por herança a terra de Canaã. Mas há ainda um segundo erro, pois ele tomou duas esposas, o que era contrário à lei do matrimônio, como já vimos. Pois a sentença que Deus havia pronunciado era que o homem tomasse para si uma auxiliadora e não duas ou três. E além do mais, quando Eva foi criada e dada a Adão, Deus disse que os dois serão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Temos aqui, pois, a nossa, inclusive, que os homens devem manter permanentemente. Portanto, vemos que Esaú quebrou os laços de toda honestidade, sim, da própria natureza, e que ele era um homem muito bestial nesse particular. É verdade que seu avô Abraão teve duas esposas, nisso, porém, ele merece ser condenado. E além disso, não foi seu desejo que o levou a isso, senão que pela excessiva pressa de sua esposa, ele chegou a isso. E quando tudo for bem pesado, isso se deveu ao seu inconsiderado zelo de querer desfrutar daquilo que Deus lhe prometera, ou seja, que sua descendência seria abençoada. Ora, ele continuava sem filhos, por isso ele tomou uma segunda esposa, mas isso serviu para perverter a ordem que Deus havia estabelecido. Nisso, ele agiu mal. Esaú, porém, que alegação teria, senão que era um homem dissoluto e nada tinha em si, senão vício e perversidade, de modo que não pode distinguir entre matrimônio e fornicação? E esta é a causa de haver-lhe tomado duas esposas. Ora, é bem notório que, naquele tempo, o matrimônio era mantido com dificuldade entre os povos do Oriente, pois estes eram sempre muito dados às suas concupiscências carnais, de tal sorte que, além daquilo que a chamam poligamia, isto é, pluralidade de esposas, ainda cometiam incestos com muita frequência. E esta nação era muito bestial neste ponto, a qual não levava em conta a gravidade da profanação do matrimônio. No entanto, nem por isso esse costume justifica Esaú, e assim notemos bem que diante de Deus não haverá nenhuma justificativa dizendo que cada um faz o que quiser, e que nisso temos grande número de companheiros, e assim não pensemos que estaremos incertos diante dele. Não obstante, quando os vícios reinam num país, e os homens promulgam leis contra os mesmos, se porventura alguns a negligenciam, cada um se gratifica, e cada um toma por testemunha aqueles que o têm guiado à destruição. E esse e aquele agem bem, e depois quando o homem vem a eles e lhe dizem:
Por que agiste assim? Olhai para este e para aquele, como agiram bem. Todos nós, porém, estaremos embrulhados num só pacote. E Deus sabe muito bem como entrelaçá-los como espinheiros quando fizermos dos vícios dele um disfarce, os quais, quando praticam o mal, deveriam antes ser-nos exemplo a levar-nos a fugir-nos dele. Mas não obstante a tudo isso, Isaque se deixa cegar pelo amor de seu filho Esaú. Ele o via agora tão degenerado da raça, visto que ele se chafurdava como se fosse um porco numa esterqueira, portanto fizera aliança com as mesmas pessoas a quem Deus rejeita, e além do mais, pervertia a ordem e instituição do matrimônio. Não obstante, seu pai suportava tudo isso. Lemos que as esposas de Esaú se tornaram como que um acicate para Isaque, e seu coração estava ferido com tudo isso, mas de modo que o amor de seu filho sempre o levava a suportar tudo. Ora, é possível que houvesse alguma virtude, porém isso não significa que tudo nele era louvável, nem lhe faltasse algo neste aspecto, pois ele poderia ter mantido seu filho mais velho, muito embora fosse tido em aversão. Portanto, se fizera tão alienado de Deus, e porque contestava nele, tornava nula a promessa de salvação. Pois o que seria da igreja se a estirpe de Abraão se misturasse com aqueles povos? Isaque, pois, deveria ter sido mais sensível ao ver seu filho tão profano, já que via nele tal bestialidade, agindo como se fosse algo sem importância, possui 2 esposas, e as teria tido as dúzias caso fosse capaz de sustentá-las. Portanto, ao tolerar tais erros em seu filho, com toda certeza ele ofendia a Deus, porque a menos que os pais usem de severidade e corretivo, quando a necessidade o requeira, quando percebe que seus filhos são culpados de perversidade, com isso deixam de cumprir seu dever. Nosso Senhor lhe dera autoridade sobre suas casas e proles, e para que senão para os manter em temor e os restringir, a fim de prestarem contas quanto algum mal acontecesse na sua família. Eis, pois, que basta a Isaque uma falha vergonhosa, no entanto vai muito longe agindo assim, em relação ao filho Esaú. Lemos que seus olhos começavam a enfraquecer, uma vez que sua visão já se ofuscava. No entanto, é certo que este nécio amor que nutre por seu filho mais velho cegava muito mais que sua idade ou a falta de seus sentidos corporais, pois ele teria notado que Deus tinha preferência por Jacó e não por Esaú, e mesmo assim o resiste, como já vimos previamente ao lermos que ele amava Esaú e que Rebeca amava Jacó. E o amor dela era uma obediência prestada à revelação celestial. Portanto, Deus já havia pronunciado essa sentença: o mais velho servirá ao mais moço. Em grande medida, Rebeca tinha uma visão superior à de seu esposo, embora seu propósito não fosse esse. Contudo, ele segue em frente como se resistisse a Deus, mas seu sentimento obsessivo o impede de ponderar, e daí perde a discrição e juízo. Diante desse fato, podemos ver como devemos suspeitar sempre de nossos sentimentos afetivos, pois eles nos impelem sempre a chocar-nos contra Deus, como um touro perseguido que dá chifradas para cá e para lá. Assim nossos apetites e desejos nos arrastam e de tal modo nos arrebatam, que de um modo notório fazemos guerra contra Deus. Sim, sem nunca nos apercebermos disso, sem nunca penetrar em nossa memória. Isso me é proibido. Deus o condenou e o rejeitou. Portanto, tal a miúde, temos nossos sentidos de tal modo embaraçados que não conseguimos manter nossos passos no caminho. A esse respeito, vemos um exemplo em Isaque. Ao longo de toda a sua vida, ele foi como que um espelho de santidade e viveu, por assim dizer, uma vida angelical, conservando-se no temor de Deus. Aqui, porém, falha de tal modo que Deus é como se nada lhe representasse. Ele pisa sobre a planta de seus pés aquilo que foi aprendido por sua esposa, isto é, que agora o direito de primogenitura foi passado para Jacó. Não obstante, ele vai além disso. Ora, chega a causar perplexidade que ele ainda fosse ministro de Deus e profeta. E tão logo percebeu o encargo de ministrar a bênção àquele a quem Deus lhe ordenara, no entanto age como se fosse o mantenedor e designador dela. Deus lhe dera tal honra, como se quisesse dizer: eu abençoarei
aquele a quem me aprouver abençoar. Mas o testemunho procederá de tua boca. Tu serás um mensageiro, especialmente aquilo que pronunciares terá autoridade de justiça. Será autêntico e o ratificarei no céu. Deus lhe conferira esta honra. Contudo, ele deixou-se enredar na ignorância. Ele faz justamente o contrário, especialmente em relação ao seu dever e ao que seu ofício requeria. Isto é, à primeira vista pareceria uma coisa intolerável. Deus, porém, que por sua maravilhosa conselho, o dirigiu de tal sorte nesta questão, que ele converteu as trevas em luz e mostrou que isso não era algo segundo a fantasia do homem, que a herança da salvação viria a este ou aquele homem, mas que a despeito de todos os homens a possuiria aquele a quem fora ordenada e estabelecida, e que ela teria seu efeito. Visto, porém, que todas as coisas não podem ser entendidas de uma só vez, sigamos aquela ordem de numeração que Moisés usa, e mais adiante, por fim, deduziremos aquele proveito que esta história nos proporciona. Lemos que Isaque, vendo-se agora aplicando seu fim colimano, visto que ele era transitório, então diz ao seu filho Esaú: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma tuas armas, tua aljava e teu arco. Sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me-a para que eu coma e te abençoe, antes que eu morra. Isaque, ao dizer que não conhecia o dia de sua morte, tem em vista que se via aproximando-se do túmulo. Portanto, não existe ninguém que conheça o dia de sua morte. Deus sempre nos mantém em suspense e dúvida acerca disso, visando sempre a que nos mantenhamos preparados. A morte, segundo o provérbio popular, é certa para nós. A hora, porém, da morte nos é desconhecida. E isso nos nutre muito proveitoso, pois vemos como os homens são dados a seus prazeres e se divertem enquanto acreditam que desfrutam de alguma trégua ou alívio. E o que sucederia caso soubessem com certeza do fim de sua vida? Todo o gênero humano se inclinaria a toda espécie de mal, e Deus seria desprezado durante todo esse tempo. Mas quando nosso Senhor nos mantém tensos, de tal modo que desde o ventre materno nos vemos cercados pela morte, como vemos nos fetos que morrem antes mesmo de entrar no mundo, isso nos abala tanto que não podemos viver sequer um minuto sem sentirmos que tão logo nascermos, estamos sujeitos à morte, como declara nossa própria fragilidade. Pois com tanta variedade de doenças estamos cercados, e a quantos perigos e obstáculos nossa vida está sujeita. Assim, pois, não há jovem nem idoso que não diga com razão que não sabe quando morrerá. Mas o significado dessas palavras é como eu já disse, ou seja, que Isaque bem sabia que não podia continuar no mundo. E deveras, embora os jovens e os que são fortes e na flor da idade devem estar preparados para esquecer o mundo e o próprio momento de morrer, enquanto ainda vivem, contudo a maioria fracassa nesse ponto, a despeito da nossa natureza divertir-nos a não mais nos dedicarmos ao mundo. De modo que temos de deduzir desta tendência de Isaque que, visto que todo homem se vê fraco e transitório, de tal modo a arrastar suas pernas após si, por onde vive por muito tempo, que isso nos estimula tanto mais a nos prepararmos para a morte. Ora, é muito procedente que aqui ele fale, não com outra intenção, senão a de abençoar Esaú. Mas esta demonstração é de tal importância que, quando vemos a morte aproximar-se, aprendemos espontaneamente a entregar-nos nas mãos de Deus e a glorificar seu nome com tal obediência que já não vivemos para nós mesmos. E depois que tivermos aberto mão de tudo, de modo que nada mais nos detém ou intervém de seguirmos avante com alegre determinação quando formos chamados. Mas quando fala da bênção, isso não deve ser entendido como sendo uma oração comum, porque sem dúvida Isaque orava por seus filhos todos os dias, e aqui lemos: para que eu te abençoe antes que eu morra. É possível, pois, deduzir que esta bênção de que fala Isaque era tida em especial consideração, e deveras Isaque era, por assim dizer, o administrador e zelador da promessa de Deus, e esse tesouro fora confiado à sua responsabilidade e crédito para abençoar. E determina porque o apóstolo afirma:
o menor foi abençoado no lugar do maior. Hebreus capítulo 11, versículo 20. Porque seria necessário que neste caso ele fosse munido da autoridade procedente de Deus. Isso foi declarado mais claramente no período da lei, pois os sacerdotes eram ordenados não só para que ensinassem ao povo e oferecessem sacrifícios, mas também para que abençoassem, e a própria forma disso lhe foi atribuída. E com frequência, quando Moisés fala deste ofício, ele estabelece os sacerdotes a quem Deus escolhera para que abençoassem. No entanto, eles fazem isso no tocante às suas próprias pessoas, não de outro modo senão como figuras, mas isto visava mostrar que pertencia a nosso Senhor Jesus Cristo, ser uma testemunha diante de nós da bênção divina e ratificá-la em relação a nós, como também ele o demonstrou quando ascendeu ao céu, estendendo suas mãos e abençoando seus discípulos. Ele mostra, pois, que a verdade e substância dessas figuras da lei se cumpriram nele. Ora, ele era isso antes mesmo que a lei fosse escrita, pois Deus quis que Abraão fosse o pai da igreja. Justamente por isso abençoou a Isaque, como se a herança lhe fosse consignada, a qual lhe fora prometida. Isaque agora agiria da mesma forma, portanto não receber a bênção só para si, mas para que ela permanecesse perenemente em sua casa. Ele seria, pois, o ministro da graça de Deus, como ainda vemos hoje que ele comunica seus benefícios e dons espirituais entre nós, pelas mãos daqueles a quem ele ordenara para este fim. Os homens, pois, não podem perdoar nossos pecados, e no entanto nosso Senhor Jesus Cristo usa esta figura de linguagem: a todo aquele de quem perdoaste os pecados serão perdoados. Ora, acima de tudo ele reservou isto para si, como protesta Isaías: Eu, ó Jacó, e nenhum outro é que removo tuas iniquidades. Ora, muito embora unicamente Deus tenha este poder de perdoar os pecados e de purgar-nos de nossas máculas, não obstante ele faz isso pelas mãos dos homens. Temos no batismo o infalível emblema de que Deus não lançará nossas ofensas em nossa conta, senão que somos como que justos e limpos diante de seus olhos, e além disso, temos a garantia de que ele nos renovará pelo seu Espírito Santo, a fim de andarmos em toda pureza. Ora, os homens não nos podem dar isto, no entanto Deus os toma aqui como instrumentos e faz isso mediante seu favor. Outra vez, porventura é no poder de alguma criatura mortal que somos feitos participantes do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo? Não obstante, na ceia ao distribuir pão e vinho, é indubitável que isso não é uma figura fútil e vazia, senão que tudo é consumado e que nosso Senhor Jesus Cristo se mostra fiel, pois é como que ele nos dá. E era muito atribuí-lo aos que nada são e nada podem fazer. Dizer que tem nosso Senhor Jesus Cristo para comunicar-lhe que ele cumpre receber um bocado de pão e uma gota ou duas de vinho. E deveras isso nos é bem demonstrado quando ele diz: Minha carne é o pão que desceu do céu. João 6,50. E ele o dá de duas maneiras. Uma é aquela que ele deu quando a si mesmo se ofereceu ao seu Pai para a purificação dos pecados. O pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. João 6,51. Eis os dois tipos de doação. Ele deu sua carne quando a ofereceu para a santificação de todas as faltas, a fim de que Deus fosse apraziguado por nós e para que viéssemos a tornar-nos justos. Ora, a segunda doação é aquela que ele faz diariamente. Portanto, se pertence a Jesus Cristo dar-se aos fiéis, os quais o recebem pela fé, segue-se, pois, que isso não deve ser atribuído aos homens, como se ele possuísse tal poder, mas apenas que Jesus Cristo não desiste de aplicar-lhe isto. E assim tem sido em todos os tempos, pois Deus tem sempre reservado para si o louvor da salvação dos homens, mas isso não impede que estes sejam instrumentos por meio das quais ele opera. Eis, pois, como ele faz isso por meio de Isaque, para demonstrar que ele pronunciaria a sentença da bênção para a qual ele foi ordenado. E deveras vemos isso na doutrina do Evangelho, pois o que é a pregação do Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. No dizer de Paulo, e aí ele fala daquela palavra que procede de nossa boca. O que é o poder de Deus?
e isso ele nada é, mas apraz a Deus exibir seu poder por meio dos homens, para que sua palavra tenha tal efeito e poder na operação, que seja como se fosse uma chave a nos abrir o reino de Deus, como também ele o comparou às chaves do reino do céu. Assim, pois, notemos bem que Isaac aqui não fala de alguma bênção comum, como da oração e de quando abençoamos uns aos outros, e oramos para que Deus demonstre misericórdia a nosso semelhante, e para que ele lhe dê aquilo que bem saber lhe conveniente. E assim bênçãos falam de muitas coisas. Isaac, porém, sabia que fora ordenado ministro de Deus para administrar aquele tesouro que fora confiado à sua responsabilidade. Isso é digno de detida observação, a fim de não conservarmos para nós a doutrina que é pregada, sabendo o que ela implica. Portanto, há muitos homens fantásticos, como os anabatistas, que recusam o mistério da palavra, preferindo ser ensinados imediata e diretamente por Deus, que recusam todos os meus inferiores, sem asas pretendem subir acima das nuvens. Porventura Deus, dizem eles, não é suficiente para ensinar-nos? Porventura não é Ele que nos dá a fé? Porventura o Espírito Santo não está nas mãos dos homens? Que necessidade temos de ouvir alguma pregação? E qual é o fim de lermos tanto? Tudo isso é superfluo, pois Deus pode inspirar-nos suficientemente sem que nossos ouvidos sejam bombardeados com a língua, pois Ele tem tudo quanto nos é necessário para nosso benefício e salvação, e Ele o trará à concretização. E então os homens o manteriam, por assim dizer, obrigados a eles, e o poder de seu espírito porventura seria confundido e misturado com esses meios inferiores, como se ele não detivesse a liberdade? Eis o que esses espíritos fantásticos afirmam. Ora, eles não consideram que Deus não está atacado e obrigado aos homens quando se utiliza de seu serviço, pois ele faz o que lhe parece bom. É verdade que a fé ordinariamente vem pelo ouvir, nos dizer de Paulo, de modo que não podemos ter fé a menos que ele nos venha por meio dos homens. E porventura Deus não pode fazer de outra maneira? A questão aqui não é sobre o poder de Deus, e sim sobre sua vontade e sobre aquilo que ele ordenou. E portanto, quando dizemos, e Deus não pode fazer isto ou aquilo, ele o pode sim, mas visto que ele o fará de outro modo, então devemos descansar nisto. Assim, pois, aprendamos a receber esta doutrina que diariamente nos é testemunho. Nossos pecados nos são perdoados, tudo é ratificado no céu, como se Deus mesmo falasse. Pois ele não quer que estivemos sua verdade pelo padrão humano, que é quebrado e falso, e nada contém senão vaidade. Mas ele quer que sua verdade seja estimada por seu próprio valor, por sua própria natureza. E entre mentes tenhamos este sobriedade e modéstia, para que nos submetamos à ordem que ele estabeleceu. E aqui está a palavra de bênção, que tem muito a dizer. Ora que Moisés começa nos lembrando como Rebeca encontrou uma sutileza e esperteza para assim suspirar de Esaú sua bênção e a transferir para Jacó. Depois de falarmos dos vícios de Isaac, vemos os mesmos em sua esposa Rebeca, e não obstante, ambos criam em Deus, ainda quando estivessem tão obscurecidos que dificilmente exerceriam algum discernimento. Que Isaac possuía uma fé genuína e que isso procedia de um zelo também genuíno. É possível ver claramente. Pois se ele não estivesse plenamente persuadido disso em seu íntimo, de que a herança que lhe fora prometida lhe seria dada, bem assim, essa bênção à sua descendência, no que isso resultaria? Seguramente apenas uma parte astuciosa e uma coisa de nada. Isaac, pois, tinha que resolver, muito embora se visse, por assim dizer, com um pé na sepultura, sua vida se consumindo e não lhe restando mais do que um dia de vida. Seja como for, não obstante ele sempre mantinha o que fora dito firmado em sua mente, ou seja, que sua família seria abençoada e que Deus o escolhera, e que isso não era em vão e que, a despeito de não perceber o cumprimento dessas promessas neste mundo, não obstante Deus estava no céu e que nem ele nem os seus seriam enganados, senão que aguardariam por isso. Razão porque Isaac, tendo buscado todos os dias de sua vida contra todas as tentações que o poderiam ter destruído, contudo na morte perseverará na fé e na paciência. E isso honra ao Deus em que ousadamente deposita sua confiança, pois tantos quantos confiam em Deus jamais serão confundidos.
Isaque possuía isto, e esta era uma fé muito excelente. Pois vemos aqui um pobre caminhante, e lemos o que lhe é dito: serás o herdeiro deste país. E não obstante não possuía sequer água para beber, como já vimos. Ora, ainda quando a morte o ameaçasse, contudo nem mesmo sabe quando ela virá, salvo que esteja plenamente preparado para ela. E acima de tudo ele despreza Satanás e ao mundo, e permanece firme neste fato, que Deus não enganará, e pouco lhe importa se morrer ou se transformar em pó, contanto que a verdade divina prossiga e exerça sua plena virtude e poder. Eis Isaque, pois, que não sai em busca deste mundo, mas que renuncia a todos os seus sentidos e permanece inabalável. Indubitavelmente, Deus usou a mercê para com ele e para com sua estirpe. Aqui, como eu já disse, temos sobejo motivo para enaltecê-lo. Ele se deixou cegar de tal modo pelo amor de seu filho, que passou a lutar contra Deus ainda quando sequer, por um momento, perceba tal coisa. Isso, de sua parte, não constituía uma rebelião manifesta, nem uma malícia voluntária, mas se deu porque ele estava apático e não conhecia seu ofício, senão em parte. Ele sabe muito bem que Deus o faria atingir a dignidade tal que chegaria a ser o mensageiro testemunha desta bênção. Ele tem ciência disto, e não obstante por seu turno que se deixa enganar, ele tinha, pois, neste caso, uma fé particular. Ele tinha um zelo bem intencionado, porém mesclado com os afetos carnais. Mas agora, volvamo-nos para Rebeca. Aqui esta se comportou com tola percepção, pois que temeridade era que a bênção divina chegasse a ser profanada por meio de astúcia e mentira. Sim, repito, mentir de maneira tão injuriosa pode resultar em algo muito grave. A questão aqui envolvia a salvação do mundo. A questão envolvia Jesus Cristo, a quem Deus enviaria na qualidade de Redentor. No entanto, qual é o procedimento de Rebeca neste particular? É indubitável que algo de tal importância deve ser trazido com o máximo temor e humildade. Que temeridade era tentar ela fazer aquilo que parecia bom, numa obra divina tão excelente que envolvia toda a raça humana. Pois Rebeca, bem sabendo que a bênção que buscava para seu filho Jacó implicava que ele seria a cabeça da igreja durante sua vida e que dele precederia nosso Senhor Jesus Cristo, contudo ela subverte isso, não se preocupa em mentir, falsear e perverter tudo. E ainda, é como se ela expusesse a graça de Deus ao descer e ridículo, porque que valeria tomá-la viamente estimada e dizer que ela viria na forma de cobertura do pescoço de seu filho e das mãos de um trapaceiro, dissimulando assim que ele é peludo e pretendendo exorquir Esaú de todos os seus ornamentos. E além de tudo, ela faz seu filho mentir. E pior, faz Jacó sair em busca de um cabrito com a qual Isaque se fartasse e cresce ser carne de veado. E em seguida que ele sentisse o cheiro das roupas de Esaú. Em suma, imaginar que com isso ele estaria subvertendo a eleição divina. Temos aqui, pois, erros muito abomináveis, e no entanto tudo isso procedia de uma fé excelente, se realmente havia alguma. Isso é por demais estranho, mas podemos julgá-lo facilmente. Por quê? Pois Rebeca avisava, ela amava seu filho Jacó e lhe valeria haver sido abençoada através de fraude, pois isso equivaleria a não obter riquezas nem ter qualquer proveito com respeito ao mundo. Sim, pior ainda, ela o expõe à ira e à maldição de seu pai. Além disso, ela conhecia Esaú, que era saturado de veneno, homem feroz, vingativo e enrancudo, e deveras ela verá mais tarde que Jacó corria risco de vida. Rebeca conhecia todas essas coisas, não obstante, ateia fogo em sua própria casa, onde poderia manter consigo seu filho predileto, ter seu aconchego administrando tudo de tal modo que ele não sofresse necessidade no mundo, sem expô-lo a tais perigos. Mas o que ela fez? Ela imprimiu em seu coração que a primogenitura pertencia a Jacó, como Deus lhe havia prometido, e assim obedeceria a Deus e estaria encarrecendo esta primogenitura, ainda quando esta não desfrutasse de nenhum valor entre os homens, como mais adiante se verá que Jacó chamou Esaú, meu senhor, humilhou-se diante dele, sim, a ponto de drobar seus joelhos. Ora, ainda quando esta mesma primogenitura fosse de nenhum valor aos olhos do mundo,
Contudo, Rebeca lhe tem grande estima. Vemos, pois, indubitáveis e seguros testemunhos de uma grande e institucionada fé que residia em seu coração, a saber, que ela obedeceria a Deus a despeito de seu esposo e de tudo que ela tinha, contanto que ela executasse sem falha aquilo que Deus pronunciara, e que ela, assim também, essas bênçãos espirituais que tudo que existia no mundo. Eis, pois, a marca indubitável de sua fé. Ela possuía tão grande zelo que esqueceu e desconsiderou as coisas negativas que lhe sobreviriam. Por quê? Porque ela se conformou à vontade de Deus e renunciou ao seu filho mais velho e abriu mão de todo o afeto materno. E sabendo que ele seria preferido, ela diz bem que ele era como que um membro deteriorado, porque Deus assim o ordenara. Aqui vemos em Rebeca virtudes nobres mescladas com vícios. E pelo presente somos admoestados a andar em temor, se bem que Deus nos dá uma singular afeição para meditarmos sobre ele. Não obstante, vivemos sempre de tal modo, esmaranhados em trevas, que quando imaginamos fazer o melhor que podemos no mundo, contudo haverá motivo para emenda quando Deus nos chamar à prestação de contas. E de fato, não há ninguém que não prove isso ser verdade, pois ainda quando seja este alvo, corre atrás para que se Deus nos chamar. Contudo, damos tantos passos em falso que causa perúncia ver. E os que correm mais depressa para atender à ordem divina, mesmo assim eles se saem do caminho e se embremam por trilhos e emaranhaço. E Deus lhe permite isso para que não sejam dominados pelo orgulho, pois se suas próprias virtudes são tão débeis diante de Deus, então o que dizer daqueles vícios pelas quais são totalmente condenados? Labutamos por fazer o bem, nos esforçamos ao máximo, não obstante vivemos ofendendo a Deus. Por quê? Porque há em nós tal enfermidade e a ignorância nos possui totalmente. Ainda quando Deus nos ilumine e possuamos bem no caminho, contudo a miúde dessas densas nuvens espanam nossos olhos de tal sorte que em vez de nos mantermos na vereda, vagueamos para um lado e para o outro. Notemos bem quão frágeis são as virtudes dos fiéis, para que aprendamos a descansar unicamente na mera bondade de Deus, e para que lhe apraz perdoar nossas ofensas, e ainda aceitar que antes da justiça seríamos justamente condenados. Como, pois, é possível que nossas obras ainda sejam aceitáveis por Deus? Como é possível que Ele chame os sacrifícios de aroma de cheiro suave, e que são tão aceitáveis diante dele, que ainda receberão um galardão? Isso se dá não por algum mérito humano que os papistas imaginam, e sim porque Deus ama aqueles que poderiam rejeitar com justiça e considerar como se fosse uma abominação. Portanto, notemos bem que na fé de Isaac podemos visualizar as imperfeições que nos são inerentes. Enquanto vivemos neste mundo, muito embora Deus nos tenha renovado em parte por seu Espírito Santo, e ainda quando bem sabemos que Ele opera de tal sorte que o mal que ainda jaz em nós não impede de concretizar sua obra mesmo por nosso meio. Como, por exemplo, se buscarmos achar uma perfeição angelical num ser humano mortal, jamais será achada, nem jamais achará alguém que nunca se viu maculado com algum tipo de falha. Portanto, os sacerdotes que eram figuras e representações do nosso Senhor Jesus Cristo, antes de tudo rogavam o que era como que mediadores e por seus sacrifícios aboliam os pecados, não obstante, eles começavam de si mesmo. Agora, porém, a propósito, se buscarmos nos ministros da palavra, em que não haja falta alguma, sem dúvida que a nenhum acharemos, e necessariamente se dá que o mais excelente dos homens é exemplo de fragilidade e inconstância. Agora, porém, se concluirmos, como pois acharei minha salvação por intermédio deles? Pois ainda percebo que são saturados de imperfeições. No entanto, aprendemos na pessoa de Isaac que Deus não deixa de concretizar sua obra, ainda quando haja ignorância naqueles que nos guiam, os quais, quando nos ministram os dons espirituais, os quais lhe foram confiados, e dos quais Deus os fez aguardadores, embora não sejam tais como deveriam, contudo não deixamos de receber deles nosso benefício. Portanto, Deus os usa e lhe ordena de tal sorte nesta obra, que desempenham que sua graça nem por isso é obstruída, porque um homem pode achar coisas que devem ser melhoradas neles.
Portanto, isso é o que devemos ainda observar neste lugar. Mas, em suma, vemos que a fé dos filhos de Deus, a miúde, se revela frágil e emaranhada, não como os papistas têm imaginado, pois denominam de bestial uma fé desconexa quando a pessoa afirma: eu creio no Deus de minha mãe. Eu não sei o que a totalidade da cristalidade significa, mas para mim, basta simplesmente praticar obras e eu creio no que a Santa Mãe da Igreja crê. E de fato a maioria dos sacerdotes dirá: eu creio no Deus de minha camareira. Portanto, ela crê no Deus que faz reprolhos crescerem após haver plantado. Veja-se a fé implícita e confusa dos papistas, a qual é a própria bruxaria do diabo. Mas a fé desconexa dos filhos de Deus se deve ao fato de serem eles mantidos na ignorância. Mas a respeito de tudo, há alguma luz. Então, o que é fé? Em compreensão de termos da bondade e favor de Deus, depois que Ele nos ilumina por seu Espírito Santo e por sua palavra. Pois a fé não pode ser destruída destes dois elementos, a saber, sem a palavra de Deus. Eu digo como Deus ordenou sua igreja e depois Ele não pode existir sem o dom do Espírito. Pois a palavra de Deus deve nos ser proclamada de manhã e à tarde, e dela nenhum proveito usufruirmos a menos que Deus abra nossos ouvidos e nos ilumine. Portanto, são miseráveis cegos. O sol sempre brilhará sobre nós, mas os que são cegos não discernem entre o dia e a noite. Para eles, ambos são a mesma coisa, e o mesmo se dá conosco. Se Deus não nos iluminar o interior, quando nos envia sua santa palavra, a iluminarmos a vereda, permaneceremos pobres, extraviados ou ovelhas perdidas. Assim, pois, compete que nossa fé tenha luz em si mesma. No entanto, digo que essa luz está envolta e entrelaçada com densas trevas, pois não contemplamos a Deus face a face, nem somos capazes de compreender seus segredos. E é suficiente que os conheçamos em parte e tenhamos alguma desgustação daquilo que nos será revelado mais perfeitamente do que quando nos despirmos de nossa carne e fomos transportados para aquela glória celestial e companhia dos anjos. Eis, pois, sucintamente o que devemos aprender neste lugar, a saber, que nossa fé, ainda quando seja grande, contudo estará sempre envolta em alguma fraqueza e em alguma imperfeição e ignorância sobre aquilo que Deus nos deu a conhecer. Ora, disso podemos deduzir que quando a Escritura pronuncia que somos justificados e salvos mediante a fé, não significa que é pelo mérito da fé. Pois se fosse assim, nossa salvação estaria fundada na dignidade da fé, e assim nossa fé seria perfeita. Porque se nossa fé é frágil, que temos só uma parte dela, então teríamos só uma parte da salvação, e mais, ela seria abalada e seria sempre oscilante e em dúvida. Mas quando lemos que somos salvos pela fé, isso se deve ao fato de aceitarmos a mercê divina, a qual devemos estimar como sendo plenamente suficiente para a nossa salvação. Nossa fé é imperfeita, sim, mas quando nunca houver uma fraglúria tão pequena, contudo a bondade divina suspirá aquilo que falta. Ainda quando no momento pudermos essa massa corrupta, não só em nossos corpos, mas em toda a nossa natureza. Sabemos, porém, que nossas almas seguem rumo à morte. E nesse meio tempo, onde está nossa vida? Está em nós, como? No fato de recebermos o Espírito de Deus, no dizer de Paulo no 8º capítulo de Romanos. E porventura, temos o Espírito de Deus em plenitude? Não propriamente. Há, por assim dizer, apenas uma frágula ou gota dele. Mas ele diz que isto é vida, e tragará em nós tudo quanto pertence à morte, e os tornará sem efeito. Notemos, pois, que embora a nossa fé seja muito pequena, e que no tocante a nós não concedemos a sentença parte dos benefícios que Deus nos oferece, sim, e o que desgustamos de sua graça não passa de uma pitada, todavia nem por isso perdemos a esperança de ser salvo pela fé. Pois a questão, como eu já disse, não está em nossa avaliação, ou de a pensarmos em nossa balança, ou seja, se temos uma fé excelente para a obtenção da graça de Deus e daquilo que faz necessário à salvação, mas a questão é simplesmente esta, que quando Deus declarou que quer que nosso Pai, então que abracemos esta promessa e nos firmamos aí. E se houver alguma dúvida ou desconfiança,
então que resistamos e firmemos nessa conclusão. Ainda assim, estamos certos de que Deus não nos desapontará. Portanto, atentemos bem para o que aqui temos de reter, seja do exemplo de Rebeca, seja do exemplo de Isaque. Moisés, porém, diz agora que Jacó recusou, dizendo: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-me o caso de meu pai me apelar, e passaria aos seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Vemos aqui, por assim dizer, dois grandes vícios em Jacó. Um é que ele temia o seu pai mais que a Deus. É verdade que este poder, se assim julgado, mas quando todos forem bem caracterizados, é certo que foi do temor de Deus que o moveu a isso. Porque concernente à maldição de seu pai, ele não se moveu a isso, e mostrou muito preocupado com ele, senão isto, que estava impresso em seu coração que seu pai fora estabelecido, como que testemunha da promessa que Deus lhe fizera. Visto, pois, que Jacó possuía isso, é um sinal de que ele não se apoiava em tudo que procedesse do homem, senão que na pessoa de seu pai ele considerava aquilo que Deus decretara. O outro mal era sua incerteza. Ora, sabemos que em nossa vida, se não estivermos bem certificados, não moveremos sequer um dedo com o fim de não percarmos a Deus que seja ofendido, porque assim a obediência é mais do que um valor que sacrifício. Quando tentarmos fazer algo sem sabermos se nos é lícito e se Deus nos deu permissão, isso é tão sério quanto injuriar a Deus, de modo que ficamos sem saber como comer e beber, ou ser concisos ou nada fazer. Não tanto para remover um grão de poeira, mas que todas as nossas ações seriam condenadas e que Deus as teria em total aversão. E Paulo também falou nesses termos, porque por essa palavra de fé, ele em Romanos capítulo 14, entende a certeza de que estamos seguros de que o que fazemos é permitido por Deus e está em concordância com sua palavra. No entanto, Jacó declara: como isso é possível? Não tenho o corpo cabeludo como o de meu irmão. Ele nutre dúvida, e esse é um sinal de que depois de haver obedecido a sua mãe, cometeria um mal, e que tudo quanto tomasse em suas mãos nada mais seria senão confusão, e que Deus o detestaria. Seguramente assim teria sido se permanecesse em dúvida de que tudo quanto ele fizesse, sendo pecaminoso, provocaria a ira de Deus. Veremos, porém, pelo que segue, que ele foi confirmado. Mas a resposta que sua mãe lhe dá é esta: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Mas ela não foi tão insensiva e ríspida como se nos apresenta aqui, senão que lhe mostrou que ele era o escolhido de Deus e que a primogenitura lhe pertencia. E deveras, veremos como ele foi confirmado e já não temia quando compareceu diante de seu pai. Assim, pois, se pôde deduzir facilmente que Jacó foi confirmado para embutir-se e saber que a bênção que ele buscava não podia ser frustrada. Não obstante, nesse meio tempo, não podemos justificá-lo por ele haver caído repulsivamente já no ponto da partida. Jacó duvida, sentindo-se confuso, não sabendo se aquilo era bom ou ruim. Percebemos, pois, que ele teve um início negativo e, consequentemente, nesse caso, nada mais sentia senão confusão. Nem nutria qualquer esperança em Deus. Em suma, vemos tanto em Jacó quanto em Isaque e Rebeca que a graça de Deus não lhe veio nem tiveram qualquer acesso a ela por sua própria sabedoria, nem por seus bons meios que tivessem inventado. Eis, pois, as emissões que houve aqui. Deus, porém, suportou todas as suas falhas e ofensas e operou de tal modo por sua infinita misericórdia que temos sobejos motivos para curvar-nos nossa cabeça e confessarmos que ninguém mais existe senão um só, de quem toda a nossa felicidade depende e de quem ela procede.